Como vão, irmãos abençoados e pessoas do mundo inteiro e aqui do Brasil? Eu aqui, irmão e pastor César Leal, novamente, buscando um companheirismo junto com vocês, meus irmãos, em torno da internet, aonde esta live for. Saúdo vocês em nome do Senhor Jesus Cristo e estou aqui para fazer um pouquinho mais de uma pregação e ajudar os meus irmãos com esta caminhada que estamos indo em frente, com a outra porção agora e a última porção da palavra de Deus para nós neste momento. Podemos ouvir a palavra de Deus, meus irmãos, em vários lugares que tem por aí, denominações evangélicas, denominações dentro da mensagem de Branham, todos eles, esses pastores que têm, só um pouquinho, eu estou com uma coceirinha aqui nos meus olhos, todos esses pastores estão pregando o evangelho, falando de Jesus Cristo. Os de Branham falando de Jesus Cristo, Branham, profeta irmão Branham, que o novo nome do Senhor Jesus Cristo é Branham, e coisas desse sentido, e outros branhamitas que não creem que o novo nome do Senhor Jesus Cristo é Branham. Enfim, cada um deles pregando o evangelho à sua maneira. Mas eu estou pregando aqui para vocês com o meu chamado que tive, branhamita como sou, mas fora desses grupos, meus irmãos, como única e outra porção agora, e a última porção que Deus tem dado para o mundo, porque através da Bíblia e através dessa última porção é que o mundo e esses pastores evangélicos, branhamitas, e seja o que for, estarão sendo ali julgados pela palavra de Deus e pela palavra que sai da outra porção agora. Porque assim aprove nosso Deus continuar o profetizes outra vez, que cumpre Apocalipse 10, do 8 ao 11, após a pessoa estranha ser então recolhida, né? Que é o pastor Osmar Rodrigues Costa. Ele cumpriu o seu tempo, assim como também os outros mensageiros cumpriram o seu tempo, assim como também o último mensageiro, irmão William Marion Branham, cumpriu o seu tempo, no tempo dele. Cumpriram também cada um deles o seu tempo, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo e o próprio Senhor Jesus Cristo, que iniciou esta mensagem com a Igreja Universal dele, né, ali, quando ele estava vivo, pregando e ensinando aos discípulos e falando a todos ali até que veio a sua crucificação, morte e ressurreição. Então, estamos no último tempo. E você, meu irmão, minha irmã que me ouve, está preocupado com isso? Está preocupado que nós estamos próximo do arrebatamento, próximo de cumprir várias coisas das Escrituras, e você ainda vivendo do jeito que vive, em festas, não deixando coisas do mundo para trás, a sua televisão, os seus filmes favoritos, né, o seu futebol. Irmãos, quem estiver com estas coisas não subirá no arrebatamento. Não deixando de discutir política. É claro, nós falamos em política, estamos vivendo aqui no mundo, mas nós não podemos tomar mais partidos, meus irmãos. Lógico que na hora de uma eleição, nós temos que também votar, temos que cumprir a nossa parte que temos aqui no mundo. Então, cada cristão vota segundo aquilo que ele quiser, livremente, né? E segundo o entendimento que tem, para ver se colocamos algum governante também no mundo que venha nos ajudar. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo debaixo de um sistema mundial que hoje estão unindo não só as igrejas, que eles vão reunir no Concílio Mundial de Igrejas, mas estão reunindo a política tudo em uma coisa só, para que isso fique algo mundial e assim eles possam trazer aquele governador mundial, que é a intenção deles, e que a Bíblia chama como o anticristo, porque ele é o antipalavra de Deus. Ele é o anti-Jesus. Ele não quer saber das coisas de Jesus.
é o anticristo. Ele não quer saber do que Cristo ensinou, não quer saber do que Cristo ensinou para nós vivermos e não quer divulgar isto. Então, fará um Éden satânico, fará um Éden ali para as pessoas que o aceitarem. E as pessoas que aceitarem isto não herdarão o reino de Deus, mesmo porque os que aceitaram isto é porque os seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro para a salvação de sua alma, né? Então eles não são os predestinados a serem salvos e nem eleitos. No mundo temos a igreja e temos a noiva que se separa da igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo, a esposa Branham, porque Branham é o novo nome do Senhor Jesus Cristo que ele recebeu ao ressuscitar. E é após ele ter descido ali as almas em prisão, no inferno, e pregado para eles. E também subiu, né, quando ressuscitou, elevou aquela parte do inferno, que era uma parte boa, onde estavam os santos do Antigo Testamento. Levou com ele para a sexta dimensão e ali os deixou. Então, irmãos, hoje estamos pregando as almas em prisão que estão aqui no mundo, aprisionadas nas mãos de Satanás, nas suas igrejas erradas, nas suas doutrinas erradas que os homens querem seguir à sua maneira, procurando um pastor o qual ali seja consciencioso com o membro, né, que não pregue toda a verdade, mas uma parte da verdade, e a outra porção não prega isto. Nós pregamos os 100% da palavra, os 100% da verdade, e creio que ninguém subirá no arrebatamento sem esse 100% da palavra e do evangelho completo, como o irmão William Marion Branham nos ensinou. Então hoje, irmãos, eu vou fazer uma pequena pregação, vou colocar um pouquinho do pastor Osmar falando umas poucas palavras para nós no início. Talvez o áudio não vai sair bem, mas eu depois vou repetir todas as palavras que ele falou no áudio. E em cima disso é que eu vou hoje então falar para vocês sobre o que o pastor Osmar mesmo pregará para nós ali no início. E ali então darei em andamento aquele pensamento que eu quero ter junto com os irmãos que me assistem e as irmãs. Saúdo todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é 25 de maio de 2025, é um domingo, agora um domingo à tarde. Tá bom, meus irmãos? E aonde ficar esta live gravada, que possa abençoar a cada um que ouvir. Não vou citar nomes de irmãos, são tantas pessoas, né? Todos moram no meu coração. E assim, todos sintam-se citados nesta pregação. E que a palavra do Senhor possa os ajudar a preencher aquele vazio que todos nós temos, que é o vazio do Espírito Santo. Nós precisamos do batismo do Espírito Santo em nós, precisamos viver uma vida com o Senhor Jesus Cristo, nos separando das coisas do mundo, sabendo que quando chega um fim de semana, um domingo, não vamos correndo para a televisão para assistir um filme ou assistir um noticiário. Não, meus irmãos, ao acordar devemos primeiro orar a Deus, agradecer que temos mais um dia que Ele nos deu de vida, né? E termos sempre o Senhor Jesus Cristo em nosso pensamento, vivendo dentro de nós, junto conosco, e sabendo que o Espírito Santo nos afasta das coisas erradas deste mundo e vamos prosseguindo e nos santificando cada vez mais. Como diz a palavra, aqueles que se santifiquem, santifiquem-se mais ainda. E aqueles que não se santificam, que não se santifiquem então, e vão ficando ali preparados para ficarem fora do arrebatamento do Senhor e sofrerem os danos da perseguição do anticristo e todos os sofrimentos que virão naquele tempo que está bem próximo de acontecer, que hoje já estamos sendo encaminhados para isso. Nós só observarmos os acontecimentos mundiais,
este último Papa que faleceu, Francisco, e deu lugar ao outro que se elegeram ele com o nome de Leão XIV, e assim as coisas no mundo vão tomando o seu rumo. As profecias de Branham vão se cumprindo, ali o Concílio das Nações sendo, iniciando alguma coisa ali em torno dos Estados Unidos, pois o irmão Branham disse que é dali que viria esse Concílio das Nações. Temos hoje ali Donald Trump nos Estados Unidos como presidente atual nosso, né? Nosso não, presidente deles, atual deles ali. E este presidente está fazendo pactos, procurando assim unir ali Israel, unir com eles, fazendo acordos, né, de paz, querem falar em paz e tal, e preparando alguma coisa para também defenderem-se do comunismo, pois eles têm muito medo do comunismo que vem lá da China, da Rússia. A China hoje já é uma grande nação, se já não se tornou a primeira do mundo, ela está aí ameaçando muitos países, inclusive o Brasil. Há um receio que os chineses vão invadir o Brasil. Há um receio que aquele Hezbollah, que tanto afeta Israel e o mundo, venham invadir o Brasil. Estão ali meio que unidos com a China, com o comunismo, ali Rússia também. Então, tem coisas acontecendo, irmãos, que tudo isto, além de ser cumprimento das Escrituras, tudo está preparando o cenário para uma terceira guerra mundial e o cenário para também o anticristo aparecer e governar. Então ele vai promover aquela paz falsa entre os países, né? Vai aparecer como Messias. E Israel será enganado e pensará que é o Messias, aquele que não veio, que eles não acreditam até hoje que o Senhor Jesus Cristo é o Messias deles. Eles não creram. Há poucos judeus e israelitas ali que creem no Senhor Jesus Cristo, assim como nós, que somos cristãos, cremos que ele foi o Messias enviado para os judeus e o povo dele não recebeu e ali então o crucificaram, né? Mas então, irmãos, vamos hoje se ater a essa pequena pregação. Vamos fazer um breve momento de oração. Pai Celestial, abra os entendimentos dos meus irmãos para eles verem o cenário que tu estás preparando nesta última hora, com esta outra porção agora, que deixa de lado tudo aquilo ali que não era mais escritura e que tinha escritura misturado com coisas que não eram mais escritura, e assim tu não te agradou e teve que dar um basta, um final ali no ministério da pessoa estranha, para que continuasse de outra maneira e cumprindo também ali o parágrafo 44 da mensagem O Espírito da Verdade, né? Que irmão Branham então deixou ali profetizado para nós. Então houve ali a pessoa estranha e após a pessoa estranha viria uma outra porção, porque se não era não era a escritura, então teria que voltar a ser escritura. E assim, abro o entendimento dos meus irmãos e que esta palavra possa preencher os seus corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, eu vou passar ali, o áudio vai ficar ruim, que já é cópia de outro áudio. Sempre cópia fica mais ruim que a outra cópia. Mas não se preocupem, é para vocês verem apenas o que o pastor Osmar, que é a pessoa estranha, está falando. Se não entenderem, depois eu vou repetir tudo o que ele falou, porque eu copiei palavra por palavra. E ali, então, nós vamos tratar do que o pastor Osmar estava querendo dizer para nós. Vamos ver se eu consigo reproduzir aqui, irmãos. Deixa eu clicar aqui para ver se vai. Já não sei se apagou aqui, apagou. Só um pouquinho, irmãos. Deixa eu preparar aqui, que ele apagou aqui, porque eu fiquei muito tempo falando. Então, houve aqui um pequeno apago. Vamos ver aqui. Parece que agora vai dar. Vamos ver aqui, por aqui, né, para nós iniciar.
Então, irmãos, ouvimos ali um pouquinho do áudio do pastor Osmar Rodrigues Costa, considerado a pessoa estranha, né, que veio para pregar para nós após a partida do irmão William Marion Branham. Então, hoje, nós branhamitas conhecemos a mensagem após Branham. E após também a pessoa estranha que explicou para nós estas coisas. Então, eu vou ler para vocês aqui, irmãos, o que o pastor Osmar falou. Ali o áudio deve ter ficado bem ruim, mas eu vou ler ali as palavras, né? Que ele disse. Vejam. Ele começou dizendo assim: muitas boas coisas nós temos para fazer. Temos estar em contato em todo o mundo, companheirismo em todo o mundo. Se podemos até estar em contato, em companheirismo, em comunhão com muita gente que nem da mensagem é, você conversa, você vem, assim também, não pode ser diferente para nós que vamos nesse arrebatamento. Eu não creio que vamos no rapto com problemas uns com os outros. Eu não creio. Eu creio que vamos ficar mesmo. Podemos estar na igreja sempre, mas não vamos subir. Fazendo uma pausa no que ele falou aqui, irmãos, isto é pastor Osmar Rodrigues Costa que falou estas palavras. Continuando.
Ninguém subirá com problema um com o outro, olhando de atravessado um com o outro, de rabo de olho um com o outro, como diz, né? Não podendo encarar o irmão e a irmã no olho. E quando você não está bem com a pessoa, você olha para todo lado, menos no olho da pessoa. Não consegue. Dá uma vasculhada na vida, não consegue se olhar no olho. Você olha no olho de todo mundo, mas tem uma pessoa que você não consegue. E é aquela pessoa que vai te ajudar a perder o arrebatamento. É aquela pessoa, é aquela que você não consegue olhar no olho dela. Se somos eleitos, todos nós temos que dar bem um com o outro. Todos nós. Agora, se não somos eleitos, podemos até formar nosso grupinho. Existem grupinhos formados por doutrinas e existem grupinhos formados por pensamentos. Eu não gosto daquela pessoa assim. Eu acho que aquilo está errado assim e formo o meu grupinho. E é interessante que... Ele continua falando aqui, vamos continuar aqui. Que sempre a gente acha que quem pertence ao nosso grupo... Não, que sempre a gente acha quem pertença ao nosso grupo. Até Satanás tem. E quando houve a reunião dos filhos de Deus, Jó disse que Satanás estava no meio deles. Então a gente, quando está numa reunião, a gente tem que pedir a Deus para não ser iludido. Porque tem um pregador visível e um invisível. Um que prega a você, um que prega e você vê, um que você vê, pode crer ou não, mas tem um invisível que trabalha na mente enquanto você ouve a mensagem. O invisível trabalha na mente, e tanto pode ser o Espírito Santo, como pode ser o demônio. Até ali foi que eu gravei, então, tirei um print daquele início dessa pregação que o pastor Osmar fez, e que o nome da pregação deles, deixa eu ver se eu tenho escrito aqui, ele pregou isso na mensagem que ele pregou, O Prometido, de 30 de junho de 2011. Vejam, irmãos, algumas coisas que ele falou aqui para nós refletirmos. Tudo que ele falou é verdade, porém, nem tudo que ele falou, ele mesmo cumpriu. Ele mesmo estava, há algum certo tempo, quando eu conversava com ele por telefone, ele mesmo foi iludido por outros, e ele mesmo já estava virando o rosto para mim. Então ele vem e já em junho de 2011 tinha pregado estas coisas. E isso eu, quando conversei com ele, provavelmente foi pelo ano de 2022, por aí, 23, né? Ele partiu em 9 de janeiro de 2024. E ali ele mesmo que pregou isso, já não estava cumprindo nem o que ele tinha pregado. Pelo menos comigo foi assim. Se tem algum irmão, irmã que conhece ele, sabe que ele fez alguma coisa, então você sabe também que estou falando a verdade. Agora, se você não concorda comigo, aí é problema seu, meu irmão. E se você tem medo de falar a verdade, do que tem que ser falado a verdade, é um covarde, também é problema seu, porque os covardes não herdarão o reino de Deus. Só herdará o reino de Deus quem pratica e obedece a palavra do Senhor que está escrita na Bíblia e também as coisas que o irmão Branham nos ensinou, né? Senão tu não herdará o rapto nem o reino de Deus. Não vai subir a lugar nenhum. Agora, eu concordo com essas palavras do pastor Osmar, porque ele disse já no início aqui, muitas boas coisas nós temos que fazer para fazer este rapto, é que podemos estar em contato em todo o mundo. Então ele se referiu em contato com a internet,
que através da internet, como eu estou tendo contato com vocês aqui, podemos estar em contato com todas as pessoas do mundo que quiserem assistir, né? E ter companheirismo conosco. Então ele continua dizendo, se podemos até estar em contato, em companheirismo, em comunhão com muita gente que nem é da mensagem, né? Você conversa, você vem, assim também não pode ser diferente para nós que vamos nesse arrebatamento. Aí ele diz assim, eu não creio que vamos no rapto com problemas uns com os outros. Isso é o que eu tenho pregado desde o início que eu preguei a outra porção agora, meus irmãos. Que não adianta nós, vou repetir o que já tenho dito em outras lives, não adianta você saber os mistérios dos trovões, que Jesus saiu do trono, né, que a intercessão terminou, e todas essas coisas que o próprio pastor Osmar explicou para nós, e que foi irmão Branham que deixou isto pregado. Pastor Osmar simplesmente explicou o que o Espírito Santo então lhe dirigiu a explicar, para abrir os nossos entendimentos, e ele estava ali fazendo, cumprindo Apocalipse 10, do 8 ao 11, profetizando outra vez, o que irmão Branham já tinha profetizado, falado. Por isso se diz profetizando outra vez. Estava ali falando o que o irmão Branham já tinha falado. Não adianta, como o próprio apóstolo Paulo nos ensinou, não adianta saber todos os mistérios da Bíblia e coisas que Deus nos revela e não ter amor uns pelos outros. Isto não vai deixar você entrar no reino de Deus. Então ele mesmo, pastor Osmar, está dizendo que ele não cria. Eu não creio que vamos no rapto com problemas uns com os outros, ele diz aqui. Podemos estar na igreja sempre, quer dizer, sempre que tem cultos, sempre que tem ceia, e muitas vezes ali tomando da ceia, mas tendo no coração um irmão que você ofendeu, que você entristeceu e nunca pediu perdão. Nunca se arrependeu. E mesmo assim você tem coragem de ir lá na frente, tomar daquele pão que simboliza o corpo de Cristo, e tomar daquele vinho que simboliza o símbolo do sangue de Cristo derramado na cruz. E ali você pecou contra você mesmo, tomando uma ceia indignamente. Porque a palavra diz, vai primeiro reconciliar com teu irmão antes de você tomar a ceia do Senhor. Se você tem alguma coisa contra ele, não é ele contra você. Ou pode até ser que ele tenha algo contra você que você sabe que praticou contra ele. E mesmo assim, tem muitos pregadores hoje em dia que, além de dar a ceia, ainda pregam o evangelho cheios de pecados que têm praticado contra certos membros da igreja, os quais eles não iam com a cara deles. E esses pregadores que pregam assim, eles acham que vão passar pelo Senhor Jesus Cristo, pelos anjos que guardam os portais eternos da entrada do reino de Deus, eles vão passar por eles com essas coisas em si próprios? Nem passarão pelos anjos dos portais. Serão lançados nas trevas exteriores, porque quem não ama seu irmão verdadeiramente não pode estar no reino de Cristo. O reino de Deus é comunhão, é amor uns com os outros. E se você não começa a viver isto aqui, como você vai viver isto lá? De que maneira? Se você não muda a tua mente aqui. Então, se você sabe que falou mal de um irmão pelas costas, ou que está aí formando um grupinho com outro irmão, e deixou algum irmão sofrendo, você não pense que a lei do retorno não vai te pegar. A lei do retorno vai vir sobre você. E se não vir a lei do retorno para você, sabe o que significa? Que Deus já te abandonou. Porque quando Deus permite ainda a lei do retorno vir sobre você, é para que você se arrependa do que fez. Que você tenha ali um tratamento. Deus está deixando a lei do retorno te atingir para você ser tratado, lembrar do que fez e então ir pedir perdão. Mas se Deus esqueceu de você e decretou que nem a lei do retorno vai sobre você, porque você, meu irmão, minha irmã, já era. Deus simplesmente já decretou aquele ali, nem quero que a lei do retorno atinja ele, deixa ele viver ali no mundo do jeito que ele quiser viver.
pensando que está me agradando, mas naquele dia vai chegar nos portais eternos ali com sua alma fora do seu corpo e não entrará no reino de Cristo. E então você dirá aos anjos: mas eu servi a Deus, eu era branamita, eu estava na terceira etapa revelada do pastor Osmar Rodrigues Costa, que era pessoa estranha e que revelou os mistérios. Como é que eu estou sendo rejeitado agora? Então poderá ser que você ouça dos anjos te dizerem: olha, você não amou teus irmãos. Você tinha alguma coisa que você não é aceito aqui em cima. Você tinha algo que não se arrependeu. E como você quer entrar no nosso reino de paz, união em Cristo, nosso Deus, e você quer entrar aqui desse jeito, corrompido, para corromper as outras pessoas que se amam aqui, aqui só há amor, felicidade, alegria no Espírito Santo, bondade uns com os outros. Como você quer entrar e ser um que vai corromper aqui? Teu lugar não é aqui conosco. É o que você poderá ouvir daqueles anjos lá nos portais. Então o pastor Osmar diz assim: podemos estar na igreja sempre, mas não vamos subir. Ninguém subirá com problema um com o outro, olhando de atravessado um com o outro, e eu digo, falando mal pelas costas, não tendo comunhão, e tentando destruir teu irmão, às vezes não recebendo um telefonema, que foi o próprio pecado que o irmão Branham mesmo cometeu um certo dia, quando ele recebeu um telefonema dos seus advogados, e ali ele disse para sua esposa, ele pulou uma janela que tinha na casa dele, foi lá para o pátio e diga que eu não estou. E logo o Espírito Santo veio sobre ele, causou um arrependimento nele, ele viu que ele tinha feito algo. Quantas ligações você não atendeu de um irmão ou de uma irmã, porque simplesmente você quis ignorar? Isto não é amor, meu irmão ou minha irmã. Isto é você fazendo o que você quer fazer da tua cabeça. Você não está amando nem sendo do reino de Cristo, mas sendo um falso cristão. Quando o próprio irmão Branham deu exemplo para nós. E você continua assim, muitas vezes rogando praga para pessoas, como eu conheço um irmão que da minha cidade, que roga praga pelas costas das pessoas, e eu cansei já de falar para ele, mesmo assim ele não muda. Ele se acha com a razão, que ele está certo de ser assim. Um irmão que muitas vezes disse para mim, e quando falecido, irmão Carlos Leonardo Turra, que andava muito junto comigo, o qual Deus me deu para mim levar ele ao reino de Cristo, ele me deu aquele irmão e amigo particular, porque Deus queria que eu levasse ele ao reino de Cristo, e assim eu o fiz, ensinando da palavra, e ele teve comunhão comigo durante vários anos, até ele falecer. Então vejam, irmãos, eu e o irmão Carlos, quantas vezes nós ouvimos blasfêmias nos nossos ouvidos. Tivemos que aguentar blasfêmias de um irmão narcisista que se acha mais que os outros porque tem dinheiro e acha que pode pisar em cima de todo mundo. Então ele dizia assim: ai, se Deus tirar o dinheiro que ele me deu da minha família, porque eu nego o nome dele na hora. Ai, se Deus fizer isto, eu não quero nem saber de Jesus Cristo. E nós tínhamos que ouvir isto, meus irmãos, eu e aquele irmão. E quantas vezes nós sozinhos orávamos por ele, pedindo que Deus tivesse misericórdia das palavras que ele fazia nós ouvir nos nossos ouvidos, e que nós não suportava mais e não queria mais ouvir aquilo nos nossos ouvidos. E tivemos que nos afastar durante vários anos dele, porque era um irmão que reclamava da vida e até hoje não mudou. Reclama todos os dias, tem a mesa farta, tem dinheiro para pôr comida na mesa. Deus não deixou faltar nada para esta pessoa, mas faltou o amor de Cristo dentro dele. É um irmão que se diz irmão, mas dentro dele, uma pessoa dessa, o
que vocês querem que eu chame? Hein, meus irmãos, minhas irmãs e pessoas que me assistem? Só posso dizer que é um irmão fingido, falso crente, que está ali se fingindo. Diz para os outros que é crente, fala na Bíblia, fala um monte na Bíblia. Nossa, você olha para ele e você diz que irmão santo, meu Deus do céu, um irmão que entende da Bíblia e na verdade não entende nada da Bíblia. Porque se entendesse da Bíblia, ele nunca falaria uma blasfêmia dessa de dizer, ai, se Deus me tirar as minhas riquezas, aquilo que eu tenho para viver, minha vida boa que eu tenho aqui sem trabalhar, né, que vivo só das rendas que os meus pais me deixaram, eu nego o nome dele, eu não quero mais saber desse Deus. Meu irmão, este não passou na prova só no falar isso. Que Deus ajude este irmão, que provavelmente vai ouvir esta pregação, a se arrepender de cada palavra que ele falou e mudar o seu jeito de ser, entender que é uma pessoa que reclama tanto que não há quem consiga suportar e ficar perto dele. Porque quando a gente fica perto de uma pessoa negativa, sim, meus irmãos, nós ficamos doentes, aquilo nos atinge. Então ele é um irmão, uma pessoa infeliz. E por ser infeliz, ele quer que os outros sejam infelizes. Se ele nos vê feliz, ele vem com alguma coisa para nos dar uma espetada dentro do nosso coração, com alguma palavra que ele fala, planejada na mente dele, para atingir a pessoa, e que Satanás deu para ele fazer esta obra maligna, para atingir o ânimo da pessoa e tirar a felicidade, a alegria da pessoa, porque ele mesmo não é feliz. Então, porque ele não é feliz, ele não quer que os outros sejam felizes. Isso é uma pessoa narcisista, meus irmãos. Uma pessoa que precisa parar, pensar e pedir perdão a Deus. E que Deus tenha misericórdia, que ele enxergue o que ele está fazendo, volte atrás e mude suas palavras, seu jeito de ser, pare de reclamar da sua vida, até da comida que come, ou que ele vai comer em qualquer lugar, ele reclama de tudo, meus irmãos. Nada tá bom. Nunca tá boa a comida, nem a da casa dele, e nem as que ele compra por aí fora da casa dele. Tudo é ruim. Uma hora ele acha bom, depois ele acha um defeito, daí ele diz, aquilo ali estava ruim, não quero mais. Irmãos, que dor, que sofrimento que há muitos anos eu passo. Vocês nem imaginam o que é conviver com uma pessoa assim e mentirosa, que se finge de cristão pela frente. Que Deus ajude esse irmão a enxergar o que ele tem feito para que ele consiga alcançar o arrebatamento junto com nós. Porque uma alma assim já está perdida. Já é uma alma em prisão e não enxerga. Por ser assim tão, vou dizer, malvado mesmo. Isso é malvadeza de coração. Isso vem de Caim. Não pode vir da semente de Sete. Então vejam o próprio pastor Osmar aqui, meus irmãos. Ele diz, não podendo encarar o irmão e a irmã no olho, quando você não está bem com a pessoa, você olha para o lado, para todo lado, menos no olho da pessoa. Então ele continua dizendo aqui que esta pessoa, justamente aquela que você não vai com a cara dela, é aquela pessoa que Satanás colocou ali para fazer você perder o rapto. Porque você deveria se esforçar para saber que deveria amar aquele irmão e ir com a cara dele. Porque se você não fizer isso, você está deixando Satanás te levar para o inferno e não está vendo. Porque o reino de Deus não é isso, meus irmãos. Então, o pastor Osmar pregou estas palavras, a qual eu abri minha pregação hoje. Depois eles formam grupinhos, o pastor Osmar disse aqui. Aí os grupinhos, o pastor ali vai formar um grupinho com um outro pastor amigo do grupinho dele e tal. Mas aquele pastor tem certo irmão que também ele não vai com a cara daquele irmão. Ora, nós que somos pastores temos que ir com a cara de todos. Porque os pastores estão ali para receber
todas as ovelhas que o Senhor Jesus Cristo depositar nas mãos dele para ele cuidar. Não importa se ele vai ir com a cara dela ou não. Então, se um pastor faz isto, está fazendo acepção de pessoas. Este homem não vai entrar no reino de Deus. É um pastor que não está obedecendo o próprio pastor dele, que é o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que colocou aquela ovelha, aquela alma, para ele suportar e ajudar ela a ir ao reino de Deus em amor. Então, hoje, quantos pastores que me ouvem e sabem que tem alguém ali que você odeia, não vai com a cara daquela pessoa. Quem sabe eu não sou um desses que você não vai com a cara. E aí, eu mesmo estou sendo uma pedra de tropeço que você não vai entrar no reino de Deus por você não ir com a minha cara. E eu talvez não vá com a sua cara, porque eu vi quem você é, observei e acabei vendo que você era um corrupto. Mesmo assim, não sou contra você. Tenho que deixar que Deus julgue todas as coisas. Como tem um irmão que me mandou uma mensagem agora esses dias, ele disse, logo você virou pastor agora, você virou pastor, ou se fez pastor. Ora, mesmo que fosse aquele irmão que fosse um pastor, eu não poderia ficar admirado. Eu vou saber se Deus não fez um chamado na vida dele? O que eu tenho que ver com isso? Nada. Se Deus chamou ele para alguma coisa, eu vou ouvir, ficar quieto, vou ali meditar, vou ouvir, nossa, Deus chamou esse irmão para pastor, está pastoreando. Muito bem, eu tenho que aguentar, suportar, receber aquilo que o Senhor Jesus Cristo escolheu. Ele escolheu aquele irmão para fazer de pastor, e daí? Quem vai ficar contra a palavra do nosso Deus? Se você é contra a palavra do nosso Deus, a quem você obedece? Qual Deus você obedece? O seu Deus interior que odeia teu irmão? Ou o Deus Senhor Jesus Cristo que diz não odeie teu irmão? E até mesmo ore pelos teus inimigos. Então, meus irmãos, se nós não aprendermos a praticar esta palavra, vocês, brandamitas da terceira etapa revelada, que se acham os tais, vocês que acham que o pastor Osmar explicou os mistérios para vocês, por causa dessas coisas, nenhum de vocês entrará no reino de Deus. Por falta de amor a Deus e obediência ao que Deus escolhe. Porque se Deus escolheu certa pessoa para fazer de pastor e você não aceitou, você também não é um que obedece ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo. E se você não obedece àquele que é o dono da obra, onde você acha que vai parar? Você vai parar na quinta dimensão, meu irmão, no inferno, pois é o lugar daqueles que não obedecem à palavra e ao Senhor Jesus Cristo, que é o dono da obra. Então, irmãos, isso foi só para fazer um pequeno parêntese aqui através desta pregação que o pastor Osmar iniciou para nós hoje aqui, né, a pessoa estranha. E hoje nós continuamos aqui o Profetizes outra vez, com Apocalipse 10, do 8 a 11, no meu ministério, que eu prego a outra porção agora. Então aqui, irmãos, vou ler para vocês, para continuar o nosso assunto, né? A minha pregação hoje ela se chama Ajuntando ou Desajuntando? Hoje, 25 de maio de 2025, eu prego isto para você. Ajuntando ou desajuntando? O que você está fazendo, pastores e membros de pastores? Vocês estão ajuntando a noiva do Senhor, a esposa do Senhor, ou estão desajuntando? Nós sabemos que nós estamos nos separando das coisas do mundo, das coisas erradas, do assistir muita televisão, do estar sempre na internet, no celular, não deixando o Senhor Jesus Cristo entrar nem um pouquinho todos os dias na nossa vida.
E assim, pessoas que são assim, meus irmãos, que não buscam a Deus todos os dias um pouquinho na sua vida e dão espaço ao nosso mestre rei e dono de nossa alma que nos comprou com o seu sangue, como vão querer entrar no reino de Deus? Então vocês estão querendo ficar aqui, no mundo. Eu vou ler aqui para vocês em 1 Coríntios. Olha o que a palavra diz para nós aqui do capítulo 6 e o verso 7 em diante. O apóstolo Paulo deixou escritas essas palavras para nós. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbedos, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Porém, irmãos, haveis sido lavados no sangue, mas se vocês não param de falar mal uns dos outros, de terem amor, de não terem amor uns pelos outros, de não praticarem Mateus 18:15, todos os dias com todos os irmãos e ovelhas do seu rebanho. Se vocês não fazem isto, vocês nunca herdarão o reino de Deus. Vocês podem saber os trovões, os mistérios revelados, os selos ali, que são as revelações, os trovões, que são as revelações contidas nos 7 selos. Podem saber que a 7ª era está se cumprindo agora, sétimo selo, digamos assim, 6º selo se cumpriu. Podem saber tudo isto. Mas se você ainda não ama teu irmão, como você viverá lá no reino de Cristo? De que maneira você acha que poderá entrar lá? Nunca você entrará. Nem o próprio pastor Osmar, que eu provei para você e mostrei ele pregando aqui, acreditava nisso. Ele mesmo disse: vós não vamos ao rápido, nós não vamos ao rápido. Sendo assim, tendo demandas uns com os outros. E coisas desse tipo. Isto não é união. Então eu digo para você, na outra porção você não tem condição nenhuma de pertencer. Você poderá pertencer ao seu grupo aí, de pastores, O pastor do grupo tal, do Anamita, o outro grupo tal, mas nenhum de vocês está no grupo do Senhor Jesus Cristo, Brana, com seu nome Brana. Neste grupo vocês não estão. E este grupo é agora, a última e outra porção agora. Foi o que Deus escolheu para este tempo final. Não me importa se você está pregando no teu tabernáculo a palavra de Brana ou a Bíblia. Não importa isso nem para mim, e muito menos importa isso para o Senhor Deus, o dono da obra. Para Deus importa quem vai crer na palavra do dia, da hora, deste momento, e no cumprimento do parágrafo 44, a outra porção agora, que veio para corrigir aquilo que não era mais escritura no tempo da pessoa estranha. Porque tudo tem que estar corrigido e no 100% da palavra, e os irmãos ajuntados todos em uma só fé e uma só doutrina, na única igreja mundial e universal que o Senhor Jesus Cristo iniciou a fundação dela com a sua pregação e passou isso para as mãos dos seus apóstolos e discípulos que vieram após ele. Sendo assim,
a primeira igreja fundada veio pelo apóstolo Paulo. Então o próprio Branham, irmão William Branham, o profeta Branham, o último mensageiro, declarou: eu preguei o que Paulo pregou. Fiz como Paulo fez. Então o meu povo também entra. Mas o meu povo, que ele quis dizer, são os verdadeiros branhamitas que andam na linha daquilo que Deus provê como mensagem da hora. Não adianta sair fora da linha da mensagem da hora. E a mensagem da hora, vocês me desculpem, ela não está mais com Franca. Por mais que o pastor esteja pregando muito bonito, muito bom, oh, sim, maravilha, mas está fora do propósito de Deus. Deus não aprovou aquilo ali. Ele mesmo declarou: não é um ministério mundial, mas é local. Então ali ele mesmo se jogou fora quando ele disse estas palavras. E quando não tiraram fora a doutrina errada do dízimo, e continuam até hoje dizendo que que o dízimo é todo do pastor e ele faz o que quiser com ele, mais uma doutrina errada. Não corrigiram. Ficaram com aquilo ali no seu grupinho, no seu tabernáculo, cada um de vocês crendo nisso. Aí você diz: mas eu tenho meu tabernáculo, mas eu já não creio assim como eles. Aqui eu creio diferente. Sim, você crê diferente, talvez faça certo, talvez faça como eu digo para você, que o dízimo é um imposto do Senhor e quem não paga dízimo também não herda o reino de Deus, mas você está fora do propósito que Deus colocou para o dia de hoje, para que todos tenham uma única fé, uma única crença, uma única doutrina mundial, para que então venha a verdadeira família Branham, a verdadeira noiva e esposa do Senhor Branham manifestada, assim como a falsa vinha está manifestando já no mundo. Para trazer o anticristo, a verdadeira vinha tem que se manifestar no mundo como verdadeira vinha e família Branham, e ali então começar a sofrer as perseguições da falsa vinha, que já está se ajuntando para isto, ali nos Estados Unidos, e dos Estados Unidos para o mundo. E hoje a mensagem de Branham que veio dos Estados Unidos, ela está aqui terminando no Brasil, do Brasil para o mundo. Meus irmãos, a coluna de fogo ainda está aqui. Ainda está aqui para pregar para nós, para cuidar dos seus filhos através daquele que Deus escolhe. É assim que a palavra do Senhor é manifestada para nós nos dias de hoje. Meus irmãos, vou tentar pesquisar aqui no Busca para ver se consigo ler um pouquinho do irmão Branham, o que ele pensa a respeito disso que eu falei, né? Nós estamos ajuntando ou desajuntando? O que vocês, pastores, estão pregando e fazendo? Estão ajuntando ou estão desajuntando? Só um pouquinho aqui que eu vou pesquisar. Vamos ver aqui se me abre. Vamos ver aqui o que o irmão Branham falaria para nós, ou o que ele fala aqui no Busca, né? Vamos ver aqui, vou procurar aqui a mensagem: Deus aperfeiçoando sua igreja. Vamos ver se eu acho aqui. Deus aperfeiçoando sua igreja, do parágrafo 67 até o 75. Vou ler para vocês aqui o que o irmão Branham fala para nós nesta mensagem. Então, o irmão Branham diz para nós nessa mensagem: Deus aperfeiçoando sua igreja, pregado em 4/12/1954. Eu posso vê-lo, ele disse, espere um minuto, tem outro grupo. Lá estava Jó, Abraão, Isaac, Sara. Ora, o céu dificilmente seria céu sem Sara e Abraão ali. Ali estavam eles no paraíso, eles não podiam entrar na presença do Pai, eles viveram sob um sacrifício queimado, era tudo o que sabiam fazer, eles foram justificados. Mas aquilo não podia separar o pecado, aquilo não podia tirar o pecado. Então, Abraão e os outros estavam ali atrás, no paraíso.
Talvez cantaram um bom hino naquela manhã, por volta das 2 horas da manhã, horário da terra. Eu posso ver-lhe se aproximando ali dos portões do paraíso. O irmão bate no púlpito 5 vezes. 5 vezes. Eu posso ouvir Abraão dizer: gostaria de saber quem é. Ele abre a porta, Abraão diz: bem, aí está ele, aquele que eu vi em uma visão. Eu posso ouvir Daniel se levantar e dizer: eu o conheço, ele é a rocha que sem mãos eu vi sendo cortada na montanha. Eu posso ouvir Ezequiel dizer: sim, é ele. Ele é aquele que eu vi vindo nas nuvens com poeira sobre seus pés. Aleluia! Oh, ali está ele de pé. Ele disse: filhinhos, vocês morreram em boa fé. Jó disse: este é aquele que chamei de meu Redentor. Vocês não têm espaço para eu pregar agora. Este é aquele a quem eu chamei de meu Redentor. Pois eu sei que a libertação se aproxima agora. Este é ele teve que testemunhar para tudo. Ele testemunhou para a terra, para o inferno, para as almas perdidas, de volta aqui ao paraíso. Ele disse: vocês foram fiéis. Agora nós vamos subir nesta manhã. Já é quase dia. Eles têm o meu corpo selado lá em cima. Eu tenho um corpo diferente. Quando um santo morre, eu não sou capaz de lhes dizer que tipo de corpo ele recebe. Mas não é um corpo glorificado. Não é um espírito. Mas é algum tipo de corpo que dura até a ressurreição. E quando ele disse: eu ainda não recebi esta glorificação, mas eu subirei e nós vamos sair daqui a pouco. Eu posso ouvir Sara dizer: vamos, Abraão. Todos eles se reunindo e os santos se ajuntando ao seu redor. A primeira coisa que se sabe já é quase dia. Eu posso ouvir Abraão dizer: mestre, você vai esperar um pouquinho? Podemos dar uma paradinha antes de subirmos para a glória? Eu gostaria de dar mais uma olhada no velho lar novamente. Bem, claro, ele disse, claro, eu vou estar com os meus discípulos por 40 dias e noites. Vamos! E lá foram eles. A estrela da manhã deu a sua luz. O anjo de Deus veio e tirou a pedra, e a Bíblia diz que os santos que dormiram no pó da terra ressuscitaram. E saíram das sepulturas e apareceram a muitos. Eu posso ouvir Caifás dizendo: sabe de uma coisa? Eles me disseram que aquele santo rolador ressuscitou dos mortos nesta manhã. Eu gostaria de saber o que vai acontecer com estas pessoas agora. Todos esses tipos de histórias. Eu posso ver Abraão e Isaque caminharem, Abraão e Sara, seus braços ao redor um do outro, descendo a rua. E Abraão diz: Sara, o velho lugar não parece natural ali. Você se recorda de quando estávamos assentados ali em cima? Sim, eu me recordo. Caifás disse: que casal é aquele ali? Parece que eu já os vi em algum lugar. Abraão disse: Sara, nós fomos reconhecidos. Eles tinham um corpo como o corpo de Jesus. Eles podiam desaparecer através das paredes, como ele fez, Jesus. Simplesmente desaparecer diante deles. E Caifás disse: você sabe de uma coisa? Há algo de errado acontecendo por aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Oh, que coisas! Esse era Caifás falando. Aqueles eram, depois de 40 dias e noites de visita à terra, eles ouviram Jesus, né? Ouviram dizer: um dia retornaremos. Aleluia! Então, quando Jesus foi tomado, glória a Deus, eu posso vê-lo quando ele ressuscitou na Páscoa, naquela manhã, subir após a ascensão. E os santos foram com ele. A Bíblia diz: ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Não é isto correto? Eu posso vê-lo enquanto ele sobe, passando pela estrela da manhã, passando pela lua, passando pelo sol, pelos arcanjos, além deles, indo até os céus dos céus. A primeira coisa que você sabe, eles avistam o grande palácio de marfim.
Eu posso ouvir os santos do Velho Testamento dizerem: levantai, ó portas eternas, levantai, e entrará o Rei da Glória, aleluia. A profecia de Davi tinha que ser cumprida, que ele entraria andando com triunfo. Glória a Deus. Oh, com certeza me sinto como um santo rolador. Observem, aqui vem ele andando. A palavra de Deus é eternamente verdadeira. Ele está vindo novamente, andando por ali em triunfo. E eu ouço os santos do Velho Testamento se reunindo ao seu redor. Este é o Redentor, dizem: levantai-vos, ó portas eternas, e sejam levantadas, e entrará o Rei da Glória. Eu posso ouvir os anjos atrás, naquele lugar glorioso de Deus, dizerem: quem é o Rei da Glória? É isto que a Bíblia diz. E os santos do Velho Testamento disseram: o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Aqui ele vem, o rei com os seus delegados, o conquistador, embora ele seja o poderoso conquistador desde que ele rasgou o véu em dois. O anjo empurrou os portões. Os portões de pérolas se abriram completamente quando ele apertou o botão. Ali, através da cidade de Jerusalém, vem Jesus, o conquistador, com todos os santos do Velho Testamento, que um dia ele viria. Aleluia! Eu posso vê-lo marchando enquanto as bandas angelicais tocam no compasso e os anjos cantam hosanas. Aqui vem Jesus e os santos do Velho Testamento andando pelas ruas em direção ao Pai. Ele diz: Pai, estes são aqueles que morreram na boa fé. Bem fizeste, meu filho, suba até aqui no meu trono e assenta-te à minha destra até que eu ponha cada inimigo por escabelo dos teus pés. Pois num destes dias eu descerei até Binghamton, New York. Aleluia! Eu vou te mandar de volta novamente para apanhar cada um que morrer na fé. Amém? Aí está ele, o grande e poderoso conquistador, assentado à destra da majestade de Deus nesta noite, em sua presença, fazendo intercessões por qualquer um aqui que ousar tomá-lo pela fé. E Deus enviará o Espírito Santo para te selar no reino de Deus. Um bom irmão batista disse outro dia, ele disse: pregador, o que mais pode um homem fazer se não crer? Eu disse: recebeu você o Espírito Santo desde que você creu? Você me ensinou que eu recebo o Espírito Santo quando eu creio. Mas Paulo disse aos batistas lá atrás: recebestes vós o Espírito Santo desde que crestes? Ele disse: o que mais pode o homem fazer a não ser crer? Ele disse: irmão Branham, o que aconteceu de errado com você? Eu disse: eu mantenho os meus olhos abertos. Ele disse: bem, eu quero lhe perguntar uma coisa. Disse: Deus creu? Ou melhor, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça? Eu disse: isto é correto. Disse: o que Abraão fez? Então eu disse: creu. Mas Deus lhe deu o selo da circuncisão como uma confirmação de que ele havia recebido a sua fé. E eu disse: a Bíblia diz que hoje somos selados no reino de Deus através do Espírito Santo. E se você diz que você creu e Deus não lhe deu o Espírito Santo, ele não confirmou ainda que ele recebeu a sua fé. Amém. Efésios 4,30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados até o dia da vossa redenção. Então, se você não recebeu o Espírito Santo desde que creu, irmão, Deus ainda não reconheceu a sua fé. É isto mesmo. Então somos selados no reino de Deus até Jesus retornar. O sangue foi derramado. É para quem quiser. Venha. O Espírito Santo está nesta noite como testemunha para testificar do ministério de Jesus Cristo. Sinais e maravilhas acontecem. O Evangelho está sendo pregado. Tudo está acontecendo de acordo com a sua palavra, os sinais de sua vinda estão por toda parte, estão se acumulando em todos os lugares. Você não deseja ir quando ele vier? A única coisa que você pode fazer, se você é batizado com o Espírito Santo e selado no reino de Deus, é descansar em segurança. Se você permanece nessa igreja do Deus vivo, você irá na ressurreição. Tem que ir, sim Senhor, permaneça na igreja de Deus. Eu não quero dizer na denominação.
Igreja de Deus, eu digo que há somente uma igreja. Eu digo que há somente uma igreja. E essa é formada por aqueles que nasceram de novo. Estou na família Branham há 45 anos e eles nunca me pediram para eu me unir à família. Eu nasci na família, eu nasci um Branham. E é assim que entramos na Igreja do Deus Vivo. Nós somos nascidos através do Espírito Santo, através de um Espírito metodista, batista, presbiteriano, católico. Qualquer um, seja quem for, pode ser nascido no corpo de Cristo através do batismo com o Espírito Santo. 1 Coríntios 12 diz, por um Espírito somos todos batizados em um corpo e nos tornamos membros daquele corpo. Se você não é um membro nesta noite, que o Senhor possa te ajudar a se tornar um, enquanto oramos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra é a verdade, nós te agradecemos pelo Espírito Santo, qual é a palavra viva aqui nesta noite para manifestar as bênçãos divinas que o Deus Todo-Poderoso tem prometido. Então vejam, irmãos, eu li um pouquinho aqui do irmão Branham, e aí, voltando ao que o pastor Osmar tinha falado para nós ali na pregação, então, eu vejo, irmãos, quando eu vi esta pregação e um tal pregador aí passando ela, eu fiquei pensando, engraçado, como este pregador aí passa a pregação do própria pessoa estranha, o pastor Osmar, mas será que ele meditou que ele está dentro dessa pregação? Será que ele meditou e viu que ele mesmo não está obedecendo o que a própria pregação do próprio pastor Osmar dizia ali? Porque o pastor Osmar, ele disse aqui nesta pregação que ele não cria que irmãos com problemas uns com os outros iriam ao arrebatamento. E este pastor que passou isso, será que ele não tem problemas com ninguém? Eu mesmo sou testemunha de que ele tem. Tem problemas comigo também. Aí pode perguntar, mas e você tem problemas com ele? Tenho. Ele me injustiçou e por me injustiçar tem problemas comigo. Agora, fui eu que injusticei ele? Não. Foi ele. E agora? E ele continua pregando a palavra e dizendo, amai-vos uns aos outros, mas e você amou? Esse pregador não amou. Então é um mentiroso. E como tantos que tem por aí, meus irmãos, tantos e tantos mentirosos pregadores falsos que se usam da palavra para dizer amai-vos uns aos outros e eles não amam ninguém. O que eles amam é o dinheiro, é a fama de serem conhecidos como eu fui o primeiro a pregar e dizer que o dízimo é todo do pastor. Ou melhor, desculpa, irmãos, que o dízimo não é todo do pastor e que o pastor não pode fazer o que quiser com ele. Eu fui o primeiro, fui eu que falei. Ele quer ficar conhecido como sendo ele o primeiro. Sim, você foi o primeiro, mas foi o pior também. Porque além de começar a pregar esta verdade, você também, além de tudo, ainda praticou maldades contra outras pessoas. E que ele mesmo sabe, meus irmãos, que ainda continua praticando pelas costas, escrevendo mensagens pelo Messenger. E estas pessoas que ouvem e creem nele e compactuam com ele, estão todas em pecado por fazerem fofocas e mentiras e calúnias de uma outra pessoa. E aí eu pergunto, irão estas pessoas ao arrebatamento? Claro que não, meus irmãos. Por isso que eu tenho certeza absoluta que não vai ninguém neste ministério desta pessoa, assim como não vai ninguém, nem o próprio pastor do ministério de outros pastores, porque Deus tem escolhido apenas um lugar no mundo inteiro hoje para se ouvir a palavra, para se dar o dízimo e para viver a pregação. Isto é o que vem após a linha correta que vem de Branham, irmão Branham. O que Branham profetizou que viria outra vez a pessoa estranha, e a pessoa estranha que foi retirada, e então vem a outra porção agora para corrigir aquilo que não era escritura mais do que a pessoa estranha havia pregado.
E ali a própria pessoa estranha que pregou para nós estas palavras verdadeiras aqui também, já estava se intitulando o João do dia. Eu sou o João. Eu sou o João do dia, ele dizia. Eu sou João. Estava sendo chamado de João. No início, depois, perto da sua morte, ele fez uma pregação dizendo: não me chamem de João. No início, ele aceitou. Depois, quando chegou perto da sua morte, ele não sabia que ia falecer, fez uma pregação lá dizendo: não me chamem de João, porque não está correto, eu não sou o João. Então, quer dizer, nisso ele até corrigiu. Mas o povo que o segue continua pregando por aí, nem obedecendo ele mesmo, que ele se redimiu e disse que não era João, e que não era para chamar ele de João, continuam pregando por aí, inclusive no próprio tabernáculo dele, Franca. O outro continua dizendo: a mensagem de João, a mensagem de João. E sabe onde que vocês vão com a mensagem de João? Com todas as coisas, todas reveladas e os mistérios revelados para a quinta dimensão. Abram seus olhos, meus irmãos. E vocês, membros que seguem pastores errados, desses que não se corrigem, e que são falsos ungidos desse dia, cuidem-se, porque vocês irão junto com eles, pois vocês pagam dízimos a eles, vocês creem neles, vocês negam a pregação da hora do dia, vocês negam a outra porção que é cumprimento da profecia de Branham, parágrafo 44, e negando assim vocês são almas em prisão hoje. Dentro da arca, fora da arca, não importa se você prega que está lá dentro da arca ou não, pois então você está dentro da arca e vai para o inferno dentro da arca. Com a tua arca que você criou, você mesmo vai para o inferno dentro dela. Porque você mesmo está em pecado, pregando em pecado e praticando o pecado. Vamos ver aqui, irmãos, uma outra mensagenzinha do irmão Branham, que ele diz aqui: onde está ele, o rei dos judeus? Vamos ler o que diz esta mensagem que Branham fala aqui. Onde está ele? Deixa eu ver se eu acho aqui. O rei dos judeus. E vamos ler aqui, onde está ele, o rei dos judeus? O parágrafo 90, essa mensagem dos reis dos judeus aqui, ele pregou dia 21 de dezembro de 1958, irmãos. E ele diz o seguinte no parágrafo 90 e 91. Às vezes, eles os traz através de aflições. Você sabe, nesses últimos dias ele profetizou que eles viriam através de aflições. Ele fez a ceia, então ninguém compareceu. E então ele disse: vá até as estradas e caminhos e traga os mancos, aleijados, cegos e aflitos, pois minhas mesas estão fartas. Eles os está procurando em cada passo, em cada esquina da vida, em toda parte, movendo no espírito nesses últimos dias, os ajuntando. Todas as denominações e todos que desejam a vida têm o direito de receber isto, de andar em sua presença do seu glorioso ser, pois ele é o Filho do Deus vivo, a estrela da manhã continua brilhando no nosso meio, como ele sempre brilhou. Vamos ver aqui, irmãos, a era da igreja de Tiatira. Vamos ver aqui se eu acho. Vamos ver aqui. A era da igreja de Tiatira. No parágrafo 54 e 55. Esta mensagem foi pregada em 8 de dezembro de 1960 pelo irmão Branham. E ele diz o seguinte no parágrafo 54 e 55. Quando Acabe casou-se com Jezabel, por razões políticas, ele vendeu sua primogenitura. Você se une com uma organização e você vende sua primogenitura. Irmão, quer você creia nisto ou não. Cada grupo protestante que sai e então volta vende sua primogenitura, e quando você vende sua primogenitura, você fica exatamente como Esaú. Você pode chorar e arrepender-se o quanto quiser. Isto, porém, não fará nenhum bem. Há somente uma coisa que você pode fazer, e esta é: sai dela, povo meu, e pare de compartilhar seus pecados. Agora, se você pensa que eu não estou certo, responda simplesmente esta pergunta:
Pode qualquer homem vivo dizer-me que igreja ou qual movimento de Deus já teve algum reavivamento e voltou, e depois entrou em uma organização e tornou-se uma denominação? Leia sua história. Você não pode encontrar nenhum, nem sequer um. Foi a hora da meia-noite para Israel, quando ele ajuntou-se com o mundo e deixou o espiritual para preferir o político. Soou a meia-noite em Nicéia, quando a igreja fez a mesma coisa. E é a meia-noite agora, quando as igrejas estão se ajuntando. Então, irmãos e irmãs e pessoas que me ouvem, estamos nós ajuntando ou desajuntando? Irmãos, nós temos que estar ajuntando entre as águias, na mesma fé, na mesma doutrina, e tudo em uma coisa só igual, em um só corpo, para nós formarmos a cabeça da pirâmide, amor. Jesus, aqui. E então podemos dizer, estamos prontos, Senhor, aguardando o arrebatamento e a transformação de corpos. E estamos todos em uma única fé, uma única união, uma única mente, um só pensamento e obedecendo o nosso líder mundial. Porque vejam, até Satanás tem seu líder mundial. Onde está o líder de Satanás hoje? Ele está na Igreja Católica Romana. Ali, naquele Papa, é o líder mundial da Igreja Católica Romana. Ou ele está naqueles políticos do seu país, e ali estão todos se unindo em uma só fé. E a Igreja Católica Romana está presidindo tudo isto. Ela está sempre no meio disto. Ela está fazendo isto. Donald Trump está apoiando, está ajudando. E Donald Trump era muito amigo e é amigo do nosso aqui presidente, o ex-presidente Bolsonaro. Irmãos, não vão atrás de uma aparência de bonzinho, porque foi assim que Satanás enganou a Eva no paraíso. E a seduziu com aquela bondade. Ah, Eva, é assim que Deus disse? Não, venha cá, eu vou te ensinar como você, fazendo amor comigo, você vai abrir teus entendimentos, você vai ser mais feliz. Eu vou te fazer feliz, Eva, venha, vou te ensinar, vou te mostrar como posso te fazer feliz. E ali ele derrubou a Eva. E assim está o nosso líder, está o líder mundial das religiões ali, aquele Papa. Vamos promover a paz mundial. Vamos todos ali, vamos fazer ali no Vaticano a reunião que vai unir os povos e todos são um. O candomblé será bem recebido com a nossa igreja, porque todas as religiões levam a Deus. Vamos fazer a paz. Não queremos mais rebeldes no nosso meio, aqueles crentes que seguem aquela Bíblia, aqueles que são fanáticos pela palavra de Deus e não podem sair um minutinho daquilo. Não, tem que ser como eles querem, mas nós queremos a paz. Eles são os rebeldes que vêm nos importunar. Eles não querem que nós façamos ali, aceitemos a união dos homens com os homens, as mulheres com as mulheres. Não, todos são felizes, seja homem com mulher, homem com homem, mulher com mulher. Todos ali estão no propósito do nosso Deus, diz o Papa. Então todos somos um. Israel precisa vir do nosso lado. Os judeus têm que estar também concordando com nós. Vamos, façamos ali. Vamos unir os palestinos, que são os inimigos dos judeus. Vamos ali fazer um acordo para que eles entrem em paz e todo mundo ficará na falsa paz de Satanás. E assim, irmãos, é que ele vai levando o mundo à perdição e as pessoas crendo nas suas doutrinas erradas, contrárias à palavra de Deus.
se você creu nesta pregação, se você quer ser um verdadeiro crente branamita, da família Brana, venha, una-se a outra porção, siga os meus cultos, siga a minha palavra, deposite seu dízimo, ajude nós também no ministério da outra porção agora. Ali tem a minha conta no meu Facebook ali divulgada para você que crê que tem que fazer parte da família Brana. Você que crê que o dízimo é um imposto de Deus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, para a noiva de Cristo aqui no mundo ser, então, visível e nós sermos raptados logo assim que começar a perseguição, porque quando a noiva se tornar visível, a falsa vinha virá imediatamente tentar destruir com isto. Eles não vão permitir. E aí, irmãos, está então formado o cenário para o arrebatamento. Está formado o cenário para a transformação e ressurreição dos nossos santos do passado, nossos amados que viveram em Cristo, para que nós possamos estar com eles entre 30 e 40 dias aqui, explicar para eles, o Senhor Jesus Cristo neste último tempo, irmão Branham disse que ele tem um novo nome, é Branham. Então, irmãos, estamos aqui reunidos entre nós para o arrebatamento, então Cristo verá a união da sua igreja verdadeira em uma só fé, um só corpo, uma só doutrina, um só amor, um só pensamento, nenhum virando a cara um para o outro, e os levará consigo para não deixar aquela falsa igreja colocar as mãos em cima da sua esposa amada. Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até uma próxima oportunidade.